Alô, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente. Tudo bem? Vamos iniciar mais um ciclo de debates da pandemia. Vou agora adicionar a doutora Mariana. Boa tarde, gente. Doutora Mariana já deve estar entrando. Oi, Tô Mariana. aqui. Oi, tudo Tudo bem? Boa bom? tarde. Tudo bem? Tudo bem com você? Ai, que bom. Bom, gente, a gente está começando aí mais um debate em parceria com Pérez e Barros, debates da pandemia, em que a gente tem trazido vários assuntos para falar, né, com nossos clientes, com os nossos seguidores, com nossos amigos, assuntos aí inerentes a esse período que a gente está passando, né, que a gente está passando muitas alterações, vivendo muitas alterações do ponto de vista jurídico também, não só do ponto de vista médico, social, mas também com muito reflexo na área jurídica, toda esse momento que a gente está passando da pandemia. Eu sou a Cândida Terra, sócia do Terra Sarmento Rocha, e hoje eu tenho o prazer aí de estar com a doutora Mariana, que a gente vai estar falando um pouco sobre a questão da violência doméstica, que tem sido um assunto aí muito falado na mídia e em todos os veículos de comunicação. Inclusive, eu iniciei algumas semanas atrás uma campanha minha pessoal, né, que eu chamei de Quarentena Não é Castigo, Mariana. Eu achei um nome muito... que eu realmente, na hora, me veio essa ideia de quarentena não é castigo, porque realmente, né, Mariana, quarentena não é castigo, né? Uhum, E com aí eu certeza. queria que você se apresentasse, né, apresentasse um pouquinho você, o escritório, e eu queria de começar com você te provocando com a seguinte pergunta, Mariana. A violência doméstica aumentou nesse período de quarentena ou ela sempre esteve lá? Você quer falar um pouquinho com a gente sobre isso? Bom, boa tarde. Obrigada, Cândida. Obrigada pelo convite, Pérez e Barros. É muito bom estar aqui produzindo pensamento, né, nesse tempo e discutindo e colocando questões. Meu nome é Mariana Albuquerque, eu sou advogada no Rodrigo de Souza Costa Advogados e eu sou pesquisadora na área de gênero já há 10 anos. Então, assim, a questão da violência doméstica ela surge para mim tanto no direito quanto anteriormente em outras pesquisas na área de história. E eu acho que é muito importante a gente começar com essa discussão porque, assim, apesar do dado fático de que a violência doméstica efetivamente aumentou nesse momento, né? A gente tem o TJ do Rio acabou de divulgar um aumento de 50% nos registros de violência doméstica. Essa constatação ela traz em si um perigo, né? Assim, da gente de alguma forma associar numa naturalização a um período de exceção pandêmico com uma relação de causa e efeito direta com a violência doméstica, sendo Perfeito. que o que a gente tem muito são ciclos de violência que escalonam, né, uma violência psicológica muito grande que várias mulheres sofrem no ambiente familiar e doméstico, sem muitas vezes nem conseguir nomear essa violência, porque estruturalmente é tão forte a naturalização desses processos, né, da brincadeira, da cobrança e tudo isso, que num momento de exceção como que a gente está vivendo, a gente tem um escalonamento mais rápido desse ciclo de violência que, no mais das vezes, já estava lá anteriormente. E eu acho importante a gente fazer essa diferenciação para não cair no risco que a gente escuta até mesmo de alguns executivos já, no sentido de fazer uma relação direta de causa e efeito que vitimiza a mulher ainda mais nesse sentido, porque coloca como, poxa, afinal a gente está num momento de pandemia. Não, é um problema estrutural que uma das suas facetas se apresenta nesse momento com um crescimento no número de registros, um aumento da violência física para processos que já vinham, né, em ciclos de violência crescentes dentro do ambiente familiar e doméstico. Assim, o que eu penso, Mariana? Assim, eu também pensando muito sobre esse assunto, né? Você é uma estudiosa, pesquisadora no assunto, mas a gente acaba fazendo algumas reflexões
O que eu observo é que, na verdade, a gente está... Eu estou falando até por mim mesma, e por, né, na verdade, eu moro só com meu filho, que é um adolescente de 16 anos, enfim, não tenho nenhum parceiro em casa e tal. Mas eu observo que todos nós, em alguns aspectos, as nossas características, o nosso comportamento, e muitas vezes ele fica potencializado nesse momento, né? Se a gente já tem uma tendência à ansiedade, ao estresse, né? Eu acredito que isso está potencializado. Muitas pessoas, a questão da depressão, né? As pessoas que provavelmente estão, né, com um pouco mais, com isso talvez mais aflorado, eu acho que as emoções, os sentimentos, todos estão muito aflorados, né? Primeiro, eu vou falar até por mim, eu acho que a gente vive um momento assim além de estar isolado, né, que é complicado, você não pode estar com seus amigos, você não pode, né, estar com a tua família muitas vezes, com os outros familiares, enfim. A gente está vivendo um grande momento de insegurança, né? Eu acho difícil quem não está tendo esse sentimento de insegurança nesse momento, não só insegurança com relação à nossa saúde, que a gente também, todos nós estamos aí expostos a esse vírus, né? Porque é incrível, você não sabe, a gente não sabe direito até que ponto a gente pode se contagiar, mesmo com o isolamento social a gente está correndo risco, porque eventualmente a gente tem que fazer uma compra no supermercado, porque vem uma compra da rua, ou enfim, uma série de coisas que nos deixam inseguro 24 horas por dia. E também as inseguranças com relação ao pós-pandemia, né, que a gente está aí vai entrar aí no momento, né, de grande mudança e de um ciclo aí da economia que não vai ser muito fácil para ninguém, né? Então isso E tem sobretudo para causa mulheres. insegurança. Exatamente. Porque Eu tenho até lido exatamente um reflexo na vida das mulheres sobre isso. E aí, o que eu te digo é o seguinte, eu penso que, provavelmente, é uma opinião minha pessoal, mas que vai de encontro ao que você falou. Eu penso que o agressor, ele já existia dentro de casa, né? O agressor, tanto... A gente daqui a pouco vai falar um pouquinho tanto da violência física quanto da psicológica, que às vezes andam juntas, às vezes elas andam separadas, mas esse agressor já existia, nessa situação já existia e ela potencializou, né, Mariana? Eu acho que isso que está acontecendo. E que não sirva como uma justificativa, né? O que você bem colocou, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado para não dizer o seguinte, olha, estava no momento de pandemia. Eu acho que o momento de pandemia não é justificativa, né? é Não, a constatação. Desculpa. Não, é porque eu acho que é sempre além de que não esse. é justificativa para o agressor, eu acho que é importante, eu quero até deixar isso frisar, assim, isso que eu vou falar agora, também não é justificativa para as mulheres não denunciarem, não procurarem os seus direitos, porque eu penso que o isolamento social, a questão da pandemia, não pode se sobrepor ao direito que a mulher tem de ser respeitada no seu lar, no seu ambiente, e de não sofrer nenhum tipo de violência. Então, eu entendo que esse direito, que essa situação, ela deve estar acima, inclusive, desse momento. E, claro, né, que as pessoas não vão sair aí correndo, botando as suas vidas em risco, né, nem dos seus filhos. Muitas vezes a preocupação também é com os filhos. Mas aí eu quero que você fale um pouquinho com a gente que maneiras que, então, quais são as medidas, o que a mulher pode fazer nesse momento de isolamento para se proteger? Assim, só pegando um gancho muito interessante do que você falou, Cândida, dessa questão de que constatar que uma questão é estrutural não pode ser a desculpa para a gente naturalizar, eu acho que é esse o ponto. A gente falar aqui que o agressor normalmente já estava ali e esses ciclos de violência já tinham se iniciado, não quer dizer que eles podem ser naturalizados em nenhum momento, nem antes, nem sobretudo agora. Porque às vezes, né, parece que uma saída pela tangente, um pouco dizer, é o machismo estrutural, então, não. Se é estrutural, a gente tem que estar cotidianamente enfrentando. E a Lei Maria da Penha, que é uma lei fundamental que a gente tem, ela traz... embora ela tenha ficado muito mais conhecida pelo seu aspecto mais penal, ela traz inúmeras medidas de proteção da mulher que eu acho que são fundamentais para a gente estar resgatando e insistindo nesse momento. Ela traz uma previsão legal, ela inaugura no nosso ordenamento as medidas protetivas de urgência, que são justamente, né, entendendo que a gente tem ciclos contínuos de violência, a medida ela vem para pegar nesse momento que a mulher chega a fazer o registro e protegê-la. Então, ela vem com alguns tipos de proteção, tanto o afastamento do agressor, né? O afastamento do agressor do lar, o afastamento do agressor da mulher, dos seus familiares próximos, do ambiente de trabalho, que em um momento não de pandemia é muito importante, quanto de medidas de proteção da vítima efetivamente. Então, assim, a possibilidade
de alocação numa casa-abrigo, se ela não tiver uma rede, uma possibilidade de local para ir, e também uma pensão emergencial, porque a violência econômica é um aspecto muito fundamental da violência doméstica, né? Tanto mulheres Como é que que... funciona isso, Mariana? Explica pra gente como é que funciona essa questão da pensão emergencial, que é interessante esse ponto. A pensão emergencial é uma das medidas protetivas que está prevista na Lei Maria da Penha, né? Está ali entre o artigo 23, 24, estão previstas as medidas protetivas. O pedido da medida protetiva, na verdade, ele é feito pela autoridade policial quando a mulher faz o registro de ocorrência, via de regra. Então, a partir do momento que as medidas protetivas, né, como um todo, elas são pedidas nesse momento que se registra a violência vivida para proteger a mulher enquanto tem o curso do inquérito, até haver ou não a denúncia. É importante até falar que não são processos necessariamente dependentes. A medida ela vem antes de haver, mesmo que não venha a ter uma ação penal, porque o objetivo dela é proteção imediata, é tirar aquela mulher da situação de violência imediata. E uma das possibilidades, então, é essa pensão emergencial para que a mulher tenha condição financeira de estar fora da situação de violência quando dependente economicamente, né? Infelizmente, fazendo uma análise estrutural da aplicação da Maria da Penha, ela é uma das pedidas menos demandadas, lembrando que ela não é demandada pela vítima, mas sim pela autoridade policial. E então, assim, é ainda um desafio que a gente tem, porque isso acaba colocando um recorte de quem vai ser mais protegido. Assim, quando a medida protetiva vem e diz o afastamento está garantido e a mulher não tem uma rede para onde ir, ela acaba não estando tão protegida quanto uma mulher que tem essa rede, o que insere-se muito numa questão financeira, né? Assim, a mulher mais vulnerável economicamente vai ser também a mulher mais exposta à violência nesse sentido. A partir do momento que ela teve coragem de ir, fazer o registro de ocorrência, mas não tenha o mesmo nível de proteção estrutural dessa rede de apoio. Então, E assim, desculpa, te interrompi, mas pode continuar, depois eu te pergunto. Não, vai lá. Eu ia te perguntar o seguinte, a gente está em casa, né? A mulher está em casa hoje e aí ela está sofrendo uma agressão, aí ela não tem como sair de casa, ela pode fazer essa denúncia pelo telefone, não pode, Mariana? Então, ela pode ligar para 180, que é o DISC para efetivamente, assim, mais direcionado para as denúncias de violência contra a mulher, porque todos os tribunais, todos os juizados de violência familiar e doméstica e as DEONs estão funcionando nesse período de pandemia, inclusive os juizados dentro do regime de atendimento remoto dos tribunais estão com um plantão especial para o deferimento. Então, sofreu violência, é só ligar 180, que vai ter um atendimento direto da DEAN. Então, não necessariamente precisa ir fisicamente à DEAN nesse momento. E o juizado está deferindo, está prestando atenção nas medidas protetivas e nas ações penais diretamente nesse momento. Assim. Então, não é... Como funciona? Na hora que você liga, eles mandam um polícia em casa? Como é que funciona, Mariana? No momento que você faz a Vai depender da situação específica. Vai depender, né? Assim, mas obviamente, em sendo um risco iminente para a vítima, vai ter uma ação policial direcionada. Que vai até a residência. E é importante colocar também que vários dos tribunais já estão determinando que as medidas protetivas sejam renovadas automaticamente nesse momento, porque as medidas protetivas elas têm uma duração de 2 meses, normalmente, que dependem de uma verificação se ela ainda é necessária. Mas nesse momento está sendo renovado, indicado para ser renovado de maneira automática, porque uma falha nesse momento protetivo que pode significar a vida de uma mulher, né? Assim, então, é verdade que as medidas, por mais que eu seja uma super fã das medidas protetivas, elas não resolvem totalmente nada. A gente tem problemas de citação do agressor para saber o cumprimento. Muitas vezes, assim, embora a medida esteja valendo,
até chegar uma autoridade policial lá para impedir a agressão, já pode ter acontecido alguma coisa. Mas a É. importância das medidas, até mesmo psicológica, é muito grande. Assim, eu lembro um dia que eu estava até pensando muito na questão das medidas, funciona, não funciona, e eu estava no juizado esperando para fazer cópia de um processo. Estava uma mulher com a sua advogada querendo saber se as medidas tinham sido renovadas ou não. E ela olhou e falou: eu sei que não me protege tanto, mas saber que existe é muito importante. E naquele dia eu saí e falei: é isso, saber que existe, que há essa proteção é absolutamente importante, mesmo psicologicamente, para que essa resposta estatal de dizer que está protegendo a mulher em situação de violência. Exatamente. Eu acho também que uma pergunta que sempre surge também para a gente é o seguinte: eventualmente a mulher está sofrendo agressão e ela vai procurar, ou ela vai pessoalmente, né, numa delegacia, ou ela vai ligar para o 180, enfim. Se ela tiver um lugar para poder ir, para se afastar do lar, eventualmente, ou casa de alguém, alguma pessoa que possa abrigar, ou um abrigo, como é que fica a questão dos filhos? Ela pode levar os filhos com ela? Porque eu acho que muitas das mulheres, ela nesse momento, ela escuta do próprio agressor, né? Quando ele é o pai dos filhos, às vezes pode não ser, mas enfim, ou então se você fizer isso, você não vai poder levar teus filhos. Então, como é que fica essa questão dos filhos? Eu acho que esse é um ponto bem delicado para as mulheres. Sim, isso é um ponto muito importante que acaba entrando sempre nessa violência psicológica, né? Nessa chantagem do agressor para manter a vítima numa situação de violência. Mas entre as medidas previstas está justamente a proibição também de contato com dependentes. Então, uma das medidas pode ser, e muitas vezes é, pelo menos emergencialmente, a proibição de contato com dependente, para que o filho não, os dependentes não sejam um momento de exposição da vítima à agressão. Né? Então, é lógico que isso vai enfrentar, sobretudo a longo prazo, inúmeras questões com Sim, relação à guarda e tudo isso, sim. mas Mas questões que no primeiro normalmente. momento, Mas no primeiro o filho momento também fica protegido. fica protegido. Então, assim, saindo de casa, a mulher pode levar o filho e pode justamente, colocando nesse registro, fazer o pedido da medida para si e para o seu dependente, para que não possa ter a aproximação de nenhum dos dois e familiares em geral também. Isso é muito importante, porque escuta muitos casos, inclusive, que o agressor, dependendo aí do nível da agressividade, ele às vezes até pode fazer alguma agressão contra o filho, né? Inclusive até como vingança e utilizar o filho como uma arma, que é uma coisa horrorosa, mas a gente acaba vendo aí, sabendo nessas Sim, notícias, né, terríveis. sim, até mesmo por isso, a Lei Maria da Penha ela é uma lei de violência familiar e doméstica contra a mulher, mas ela acaba entrando muito, não só na violência contra a mulher, mas também na violência doméstica, porque a gente entende, né, que esse ambiente doméstico, por tanto tempo visto como fora do cuidado estatal, ele coloca em risco pessoas entendidas como vulneráveis pela nossa estrutura. Então, isso entra de sobremaneira as mulheres, mas também as crianças, né? Assim, sobretudo, aliás, as mulheres crianças, né? Quando a gente pega estatisticamente o nível de violência contra meninas, tanto violência, lesões corporais. Então, a proteção, ela engloba o âmbito doméstico, né? Não, isso é bem importante E esclarecer isso, porque eu acho que muita gente tem dúvida mesmo como é que isso funciona, né? não Outra coisa que eu queria conversar assim, com você verdade. é assim, a gente escuta muito, né, com relação às classes sociais, né, que infelizmente a gente ainda tem, principalmente no Brasil, a gente tem questão das classes sociais e a gente tem classes mais vulneráveis do ponto de vista financeiro, né, as pessoas talvez que moram em comunidades ou enfim, né, muita gente fala assim, não, isso acontece talvez nas classes sociais mais baixas, né, e eu tenho o sentimento de que não, né? De que isso acontece em qualquer classe social e que, inclusive, eu tive conversando numa outra live com uma outra colega e ela me esclareceu isso, eu achei muito interessante, que ela falou que, às vezes, nas classes mais altas, muitas vezes as mulheres não procuram por preocupação com a exposição social, né?
com a exposição com relação à profissão, com relação à profissão do marido, com relação à questão toda do contexto social, né? Porque ouve do marido, olha, você vai denunciar, você vai se expor. Então, às vezes, a pessoa é uma profissional, que tem uma visibilidade, e aí ela pode pensar que isso vai acabar gerando um prejuízo até da imagem dela e da imagem do marido e da família. Então, tem essa coisa muito de se guardar, né? Às vezes, a questão da aparência. Então, eu queria te escutar um pouco sobre isso, porque é uma coisa que me intriga um pouco de como é que isso funciona, se você enxerga essa divisão, esse comportamento nas classes mais altas. Sim, eu acho que é importante a gente já começar falando como a violência doméstica é um fenômeno absolutamente transversal. Assim, ele não tem uma diferenciação no sentido de acontecer mais numa classe ou mais em outra. Há uma transversalidade da violência familiar e doméstica contra a mulher que a gente vê em toda a literatura sobre o tema e também dentro da análise estatística processual desde que há a Lei Maria da Penha. E desde antes também, né? Porque sempre lembrando que a violência doméstica acontecia muito antes, ela só começou a ser nomeada e mais punida pelo Estado a partir da Lei Maria da Penha. Mas, evidentemente, dado todo o nosso recorte social, tanto de classe quanto de raça, as consequências dessa violência e a forma como o Estado vai lidar com essa violência e os núcleos vão lidar com essa violência são também atravessados pela localização dentro da nossa estrutura. Então, assim, a gente já, até mesmo resgatando que a gente tinha falado sobre a medida protetiva, não ter o pedido de deferimento tão grande da pensão emergencial, isso já estabelece um tipo de recorte de classe para quem a Lei Maria da Penha vai ser mais diretamente útil, né? Se a gente mais imediata. Então, eu acho que muitas das vezes, assim, a mulher de uma classe privilegiada que vai ter uma rede de apoio financeiramente mais efetiva e direta, não vai demandar o mesmo tipo de atuação direta do Estado. Enquanto a mulher que precisa efetivamente de uma casa-abrigo para sair daquela situação de violência imediata, ela vai precisar desse tipo de ação. Isso é até interessante, assim, a gente já tem, né, de 2006 para cá, quase 20 anos de Lei Maria da Penha, embora só confirmada constitucionalmente em 2012, e a falta de haver muito mais investimento nos juizados e não nas casas de acolhimento, isso tem uma significação, uma implicação. Sim, evidentemente é muito importante que haja juizados de violência familiar e doméstica e que eles sejam o mais interdisciplinares possíveis, porque na verdade a gente está resolvendo vários âmbitos do direito ao mesmo tempo, né, ali. Sim. Não eram para ser juizados tão penais quanto eles são. É para a gente conseguir resolver essa situação de violência como um todo. Mas o investimento muito mais no juizado para persecução das ações e não na casa de acolhimento já fala muito de onde a gente está alocando recurso, né, nessa questão. Então, eu acho que há, evidentemente, assim, é um fenômeno transversal e é importante a gente colocar isso, porque durante muito tempo houve um certo preconceito de que acontecia mais nas classes mais baixas, associando isso a um classismo mesmo, né? Assim, como se fosse uma questão de nível social, financeiro, educacional, qualquer coisa assim, que definitivamente não se confirma. Ao contrário, às vezes, porque, como você colocou, os mecanismos de manutenção da mulher em situação de violência, eles vão ser refinados de acordo com cada uma das situações. Então, sim, fiz uma pesquisa junto a professores da PUC e da UF, alguns anos atrás, com mais de 350, quase 400 medidas protetivas de urgência. A gente viu que tinha muito agressão, assim, tinha muita caracterização de lesão e dano contra instrumentos de trabalho das mulheres. Então, isso
Então, um caso, por exemplo, de uma cozinheira que o dano é quebrar o fogão dela. Ele invade a casa, então invasão de domicílio é dano. Você vai ler a narrativa dos fatos, invadiu a casa para quebrar o fogão e saiu. Porque Sim, porque ele era não... o meio de subsistência dela e dela continuar se mantendo dentro dele, né? Então é Justamente. bem característico mesmo. E Então, faz parte do isso... conjunto da agressão. Tem a base. Isso numa classe Aqui fez uma mais... pergunta interessante. Uhum. A Bárbara fez uma pergunta que ela fala o seguinte: tem um vizinho que berra em casa palavrões, o que eu posso fazer? Posso denunciar? Para onde? Mariana, eu entendo que ela pode denunciar, porque se ele está berrando palavrões e palavras ofensivas, ele está agredindo a companheira dele, né? Não sei se você concorda comigo. Sim, é uma violência. Assim, eu acho que em sentido de violência doméstica, a gente tem que sempre ter um cuidado com poder, pode, porque é uma violência que estaria caracterizada dentro da Maria da Penha e poderia ser denunciada. Só que a gente sempre tem que ter o cuidado, assim, eu encaro isso seguidamente, com a delicadeza das situações, né? Assim, a gente está, muitas vezes, se aquela mulher, porque a gente tem que entender que é um fenômeno contínuo e amplo, que a mulher vai naturalizando gradualmente. A gente vai naturalizando gradualmente durante a nossa vida, e é diferente a gente perceber como naturaliza isso. Então, se essa mulher não está se percebendo como vítima de violência naquele momento, não necessariamente chegar uma viatura na casa dela vai fazer com que ela perceba ser vítima de violência. Às vezes pode acarretar um crescimento da violência que ela está sofrendo se o companheiro dela percebe que, de alguma forma, ela acionou isso. Então, eu acho que a intervenção de terceiro é absolutamente necessária. A gente tem que meter a colher em briga de marido e mulher, sim e sempre, mas com o cuidado fino de entender tentar entender ao máximo. É lógico que se eu ouço aqui um vizinho meu agredindo fisicamente uma vizinha, sobretudo se eu vejo que tá algum risco de continuidade ou risco à vida dela, eu não vou me perguntar tudo isso, eu vou ligar 180. Mas cada uma das situações, eu acho que tem um cuidado para que a gente possibilite a melhor saída dessa mulher da situação de violência, que não é sempre evidente. Assim, porque o risco, o que eu tô falando com isso, Bárbara, eu vi aqui o comentário agora, não sei se bate, eu escuto apenas os berros, e são altíssimos. Tá num ciclo de violência, obviamente, a gente tá vendo isso, mas o meu medo, lendo isso e pensando, se chama um 80 e ela diz, não, que é isso, viajou, não é isso, você simplesmente não vai calar o berro, mesmo quando tiver a violência física. E aí ela não vai ter nem como pedir socorro, sabe? Por isso que eu digo que como você falou, é delicado, né? A gente é fica numa delicado. situação... Talvez aqui que a gente pode, Bárbara, a gente talvez possa te aconselhar você observar, né? Eu acho talvez observar para ver se isso vai, porque isso talvez possa ir num crescente e aí também ficar atento. Acho que a gente tem que ficar atento, né? Numa situação não de pandemia, eu diria, conversa com a sua vizinha, chama para um bolo e tal. Não sendo possível isso agora, é só tentar ficar atento e procurar ela de alguma forma, mas sei de lá, repente pegar o telefone, WhatsApp, puder interfonar, olha, preciso falar com a fulana, quero trocar mais, ver se, enfim, arrumar uma desculpa de uma xícara de açúcar, né? Talvez a fosse indicação do uma hortifruti alternativa. e tentar trocar uma ideia para ajudar mesmo a sair dessa situação de violência, para que ela possa procurar. Pode ser. Mariana, daqui a pouquinho a gente vai receber a doutora Rosana, né, do Pérez e Barros, sempre para a gente continuar o debate. E eu vou ficar aqui participando. Eu queria só encerrar contigo, falando assim, o que você... uma mensagem, alguma coisa que você queira falar aí para as mulheres que estão nos escutando, para os homens também, né, que eu acho que também tem aí preocupação com as mulheres, com as irmãs, com as amigas, enfim, né? E o que você... assim, com relação a esse momento que a gente está vivendo, com relação qual recado que você quer dar aí com relação a esse assunto, né? Para encerrar e para o que você quer deixar aí de recado?
Eu acho que o principal recado é que a gente não pode, de nenhuma forma, nem nesse momento e nem em nenhum outro, naturalizar essa situação de violência, que embora os mecanismos legais não sejam perfeitos, a gente tem mecanismos legais para coibir e para ajudar a mulher que quer sair. E assim, ajudar é sempre um termo difícil, né? Porque ajudar coloca numa situação de passividade, quem vai sair é a mulher. Então, para as mulheres saberem que elas são capazes de sair dessa violência, desses ciclos de violência, e que há instrumentos legais e redes para que elas saiam desse ciclo de violência, e para todos nós e todas nós que estejamos atentos, como a Bárbara, a vizinha, para mulheres próximas da gente que estão nesse ciclo e que não é um ciclo evidente. Não adianta a gente chegar com o pé na porta necessariamente, a gente tem que ter o cuidado para que os mecanismos de proteção sejam o mais eficazes possíveis, para que a gente os torne o mais eficazes possível. E, bom, Mariana, obrigada, foi gente, por esse ótimo. espaço e vou estar aqui Não, foi participando com ótimo. E é o vocês. seguinte, eu acho que esse é um assunto, acho não, tenho certeza, né? Esse é um assunto muito importante que a gente está debatendo. Eu acho que a gente tem que realmente levar esse recado. Eu tenho visto até com bons olhos que acho que finalmente a mídia, né? Eu não costumo assistir novela, mas esse dia deixei a novela ligada aqui na televisão e apareceu no final uma mensagem, né, com relação à questão da violência doméstica, porque nessa novela que está reprisando da Globo, Fina Estampa, eu acho o nome, tem uma situação de violência doméstica e eles estão chamando a atenção disso. Uhum. Que bom, né? Eu penso assim que a própria Emerge também lançou agora uma nota e a OAB tem se movimentado para que, até para quando acabar a pandemia, que a gente volte a falar nisso, que realmente reforce as políticas, né, com relação ao combate à violência doméstica, né? Olha, que a gente trabalha essa cultura, infelizmente, que se tem, né, no Brasil, de machismo, né, desse patriarcado, enfim. Aí a gente fica até amanhã conversando aqui e não tem tempo no live. Mas acho que não, o importante é a gente saber que é um processo longo e a gente está lutando, estamos aí. Então tá, obrigada, Mariana. gente. Sigo Obrigada, aqui. a gente vai se falando. E aí agora você sai e vai entrar a Rosana. Beleza, tchau, gente. Obrigada. Até mais. Agora acho que a Rosana tem que entrar, se ela está assistindo o nosso live, e aí ela tem que sair e entrar de novo. Para a gente continuar nosso bate-papo aí sobre esse tema. Cadê a Rosana agora? Aproveitar para ajeitar essa luz aqui, que acho que eu estou ficando escura aqui para vocês. Rosana? Gente, eu vou aproveitar que enquanto a Rosana não entra, como eu falei no início da live, eu estou aqui, né, representando o Terra Sarmento Rocha, mas a gente tem falado nesse assunto em outros lives. A Rosana entrou. Vamos lá. Acho que agora vamos conectar a Rosana. Só mulheres advogadas hoje, gente? E aí, oi, Cândida. Tudo bem? Tudo bom? Papo Tô com aqui a Mariana? Estava aqui assistindo o seu papo com a Mariana, excelente, né? Deixa eu me apresentar aqui. Eu sou assunto, né? Bom. Tô falando, a gente está falando de violência doméstica, só mulheres advogadas, né? Só mulheres advogadas. Que bom. E eu trabalho num escritório basicamente só de mulheres. Nós somos 8 advogadas, que é o Pérez e Barros. São 8 advogadas e um advogado, homem. Não foi uma coisa pensada, foi uma coisa que acabou acontecendo, né? Mas que hoje a gente acha até uma coisa boa, né? Porque um escritório só de mulher, assim, acontece de tudo lá. Aqui, né? Ó. Tá falando, empatia. Acontece de tudo. Imagina. Mas quando eu estava aqui, é bem bacana, é bem interessante, porque tem mulheres que ficaram lá no nosso escritório mesmo, né? Tem pessoas que estavam afastadas, meu caso, né? Que eu estava afastada do direito em razão de vários motivos, né? Depois eu tive filho. Depois, voltar para o mercado de trabalho é complicado,
né? Então, tem as meninas lá, tem uma que acabou não, mas tem uma filhinha pequena, então lá no escritório a gente estava cansada de ver ela levando bombinha para poder tirar o leite ali e deixar para beber. Então, a gente Você foi acolhida, né? Você foi acolhida. Exatamente, né? Todas nós lá, legal, na verdade, né? Muito bacana. Mas eu acho a gente assim, também a gente também do Terra Sarmento Rocha também está super acolhido aí pelo Pérez e Barros. Nós somos 3 sócios, né? 2 homens e eu sou a menina do grupo. Mas a parceria está sendo muito bacana. Né? Tá lá representando fortemente a nossa cota. Eu não sei se eu estou até aproveitando para falar nisso. A cota lá no escritório, no caso, é o querido Rodrigo. O Rodrigo, que é a nossa cota, que a gente até brinca. Mas eu não sei se você sabe que tem uma cota hoje em dia, a OAB RJ, né? Eu sou conselheira da OAB aqui do Rio, e a OAB tem um provimento recente, né? Agora da gestão ainda já da gestão do Luciano Bandeira, que é a cota que em todos os eventos, né, nas mesas dos eventos, na OAB, tem que ter uma participação de 30% Sim. com relação a uma cota de gênero, né? Então, mulheres, ou se for uma mesa de mulheres, tem um homem, né? Tem que ter um homem. Então, é bem interessante isso. Hoje a gente já consegue ver, né, as mulheres aí ocupando um espaço maior, né? Eu estava vendo a Mariana falar sobre as medidas protetivas, né? Sim. E eu acho muito importante, Cândida, a gente destacar a importância que foi a Lei Maria da Penha, que foi uma lei que surgiu somente em 2006, né? Então, assim, foi uma lei que foi tratada a violência contra a mulher, os crimes contra a mulher, violência doméstica, somente em 2006. Então, fica parecendo que antes não existia esse tipo de crime, quando, na verdade, esses crimes eles sempre ocorreram, né? Sempre houve a violência contra a mulher, desde sempre. Acontece que era uma questão, né, que o Estado não interferia. Né? A Viviane, amo vocês, olha. Bonitinha. Vivia demais. Fico até nervosa com a Vivi assistindo. E ela é muito boa. Então, eu fico pensando, com a lei, a gente já tem uma série de dificuldades, né? A mulher ainda enfrenta uma série de questões. Imagina antes dessa lei como que era, né? Como é que as mulheres não tinham uma... E isso vem muito mesmo de uma cultura, né? A gente é uma sociedade historicamente patriarcal, né? Uma sociedade machista mesmo. E isso está dentro, né? Assim, eu costumo explicar assim, imagina isso aí, Viviane, o ditado, né, que ela está falando, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, claro, porque essa frase colocaram na cabeça antes era bem durante assim a vida mesmo, toda, né? Que era para ninguém se meter, ou seja, ainda tinha gente aquelas frases malditas, né? Toda mulher gosta de apanhar, mulher de malandro, né? Umas coisas assim abomináveis. E a mulher não tinha, antes dessa lei, precisou... A Maria da Penha, né? A história dela, como a Bárbara falou aqui, é uma história muito interessante. Uma mulher que foi casada durante muitos anos, sofreu vários tipos de agressão, sendo que 2 agressões que ela sofreu foram de tentativas de homicídio, né? Uma foi um tiro nas costas, ela ficou paraplégica. E depois ele ainda tentou matá-la eletrocutada no banho. Então, assim, foram 2... E ela lutou quase 20 anos para que o agressor fosse condenado. E no final ele foi condenado a 2 anos de prisão, né? Nada. E ela indignada com isso, porque... Como assim? Porque antes da lei... não tinha o crime, o Estado ele não interferia, era como se assim fosse um problema individual da mulher. Era uma briga de casal, o Estado não devia intervir nesse tipo de comportamento, né?
Nem o Estado, nem ninguém, né? Nem ninguém. E aí veio a Lei 9.099, tratando dos crimes de menor potencial ofensivo. E aí a violência doméstica passou a ser tratada por essa Lei 9.099. Então, as mulheres... Primeiro que era muito difícil uma mulher denunciar, em razão dessa dependência econômica, né? E quando ela denunciava, era uma coisa que não ia dar em nada, né? O agressor depois, muitas vezes, a pena era convertida em doação de cesta básica, em penas alternativas. É absurdo, né? Assim, uma coisa banalizando, né? É uma maneira de banalizar ou até de... aquela coisa, uma cesta básica e deixa para essa lei só foi criada. Exatamente. E essa lei só foi criada porque ela lutou, né, para que fosse elaborada uma lei específica e uma lei que tratasse desse assunto de uma forma séria, né, que punisse realmente essas condutas de uma forma, o agressor de uma forma séria, e não o agressor ser condenado a doar a cesta básica, né? Hoje em dia isso não é possível. Mas a gente só conseguiu isso porque esse caso da Maria da Penha chegou à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? Sim. E essa comissão, ela considerou o Estado brasileiro omisso e negligente em relação a esse tipo de crime. Cândida. Mariana, você está me ouvindo? Tá aí? Deu um negocinho. E a partir de então, o André está falando o seguinte, Oi? O André tá só para... Não, depois eu vou ler a pergunta do André, mas conclui. Conclui. Então, e a partir daí é que o Estado passou a ter uma responsabilidade, né, social nesse assunto. Porque até então o Estado não se metia, né? A partir disso, quando o Brasil foi condenado, é que o Estado passa a ser obrigado a criar leis e políticas públicas que tratem desse assunto. E aí veio a Lei Maria da Penha, que eu acho assim, a lei é uma lei excelente, assim, porque... Importantíssima, né? Importantíssima, porque antes tinham dois problemas muito sérios. Primeiro, denunciar para quê? O que ia acontecer? Nada, né? Ia demorar anos e tal, e no final não dava em nada. Outra questão que desestimulava muito é que muitas mulheres não trabalham, né? Porque a mulher, infelizmente, assim, é uma questão cultural. Aí eu volto lá na questão cultural, né? Na história da sociedade. Então, ela... Perdi aqui o fio. Passou alguém ali. Ela perdeu... Minto. A mulher, ela... Ih, agora me perdi. Vamos aproveitar o seguinte, a gente está falando de trabalho, vou pegar a pergunta do André aqui. Tá. André, vocês podem falar como está a produção das mulheres nesse período, cuidando da casa e filhos? Ainda temos uma sociedade patriarcal e machista. André, eu vou falar então que eu acho o seguinte, está difícil para... Eu também derrubei o negócio aqui. Está difícil pra caramba, né? Porque a gente está vivendo num momento em que a gente ou realmente tem que se dividir entre cuidar da casa, cuidar do filho. Muitas das mulheres trabalham, né? E a gente está no home office, né? Nós somos aqui um exemplo, né, meninas? Então, assim, realmente a cultura, né, de que, por exemplo, essa frase, né, que o marido tem que ajudar a mulher. Essa é uma frase extremamente machista, né? Tem que ajudar com os filhos, tem que ajudar com as coisas da casa. Não tem que ajudar, a obrigação é igual dos dois, né? Então, claro, a gente não escuta isso, né? Tá assim, mas o meu... E a mulher fala assim, mas meu marido me ajuda. Ele te ajuda? Te ajuda em quê, assim, né? A casa também é dele, né? Ele me ajuda com as crianças, me ajuda com... Não é hóspede, hoje ele lavou a louça. Não é? Isso é extremamente machista, porque, na verdade, a casa,
por que a casa é uma obrigação da mulher, né, gente? Tem esse negócio, por que é obrigação da gente, né? Então, mas eu acho que isso é uma coisa muito enraizado mesmo na cultura das pessoas. Está muito enraizado, exatamente. É difícil tirar isso, eu acho que só com o tempo mesmo, né? E os próprios filhos, as próprias crianças... Isso só a gente falando... acho que essa transformação, assim, porque essa lei é super importante, é uma lei que pune o agressor e de certa forma, protege, né? Traz uma proteção. Hoje tem várias medidas protetivas, inclusive, se a mulher comprovar que ela tem essa dependência econômica, o agressor, ele tem que ajudar, ele tem que participar de alguma forma. Então, isso já incentiva a mulher a denunciar, né? E a gente, assim, e a violência, Cândida, assim, não é só quando a gente pensa em violência, a gente lembra logo da violência física, né? Não. A violência doméstica, ela atinge física, é psicológica, é moral. Aí você fala também das relações abusivas, né? Que a gente até é um assunto que é muito debatido, que levam até a pessoa a adoecer. Esses tempos eu conversei com uma outra advogada sobre o assunto, né? Que é um assunto que me interessa muito. E ela falando o seguinte, que até alguns advogados, né, que atuam nessa área estão tentando qualificar a violência psicológica, né, daquela questão das relações abusivas, como lesão corporal. Porque, na verdade, né, se você pensar, eu acho que está correto o raciocínio, porque aquilo acaba atingindo mesmo o psique e muitas vezes, eu acho que inúmeras vezes, causando, inclusive, danos físicos, né? Porque a pessoa que fica naquela relação abusiva, naquela violência psicológica, ela muitas vezes vai desenvolver outras patologias em razão daquilo ali. Porque são causadas por é mais difícil até. Vive, né? É uma agressão muito sutil, né, Rosana? É uma agressão sutil, difícil às vezes de comprovar. Esse é o problema. Essa é a grande questão, né? E aí a gente estava falando questão de classe social, violência doméstica não tem a ver com classe, né? Ocorre em todas as classes sociais. Talvez a violência psicológica, numa classe maior, um pouco mais elevada, é até pior, né? Porque é aquela relação que você está ali. Eu conheço até casos assim que você olha o casal, lindo, tudo lindo, maravilhoso, nossa. Meio do ano, de capa de revista. Lindo, meio do ano, vamos viajar, aquela coisa toda. E as pessoas não entendem por que a mulher quer se separar, né? Não tem esse apoio. A própria família não entende, né? A humilhação que essa mulher passa. Como isso mexe com a autoestima da mulher. Porque normalmente esses agressores, eles são pessoas inteligentes e quando se fala de relação abusiva, eu estava lendo sobre isso, são pessoas assim muito manipuladoras, muitas vezes socialmente, à frente dos familiares, eles são pessoas assim ótimas e quando eles estão na intimidade com a mulher, eles acabam sendo assim muito cruéis. E tem um mecanismo até de tentar mostrar ou tentar colocar a mulher como se ela estivesse desequilibrada, ou seja, as coisas que ela está falando não condizem com a realidade. Né? E aí, o que acontece? Eles começam a pintar um cenário de que aquela mulher está desequilibrada, porque, eventualmente, se ela for fazer uma queixa de que ele está tratando mal, enfim, vai fazer parte desse desequilíbrio que ela está vendo coisas, entendeu? Sim, então, isso é muito comum. Isso é muito comum. E assim, eu tô achando assim, que essa pandemia, né, que a gente vê esses números aí, aumentando, né, de violência doméstica, não só no Brasil, mas no mundo todo. Não, é no mundo todo, esse é um problema mundial. É no mundo todo, né? E esses números ainda estão muito, eu acho que isso ainda é muito maior, né? Muito maior, porque muita gente... Né? São os casos que foram comunicados. Exatamente. Que nem o nosso Covid, né? Que a gente não tem teste. Mas assim, que a gente não tem... exatamente, são os números comunicados. Inclusive, a própria ONU, o secretário-geral da ONU, tempo atrás, eu até li um artigo em que ele estava realmente falando, né? Preocupado com o tema,
e pedindo que as autoridades, no momento que elas vão, né, criar, né, políticas públicas de combate ao Covid-19, que elas também se preocupassem em criar políticas públicas de combate à violência doméstica nesse período, porque tem sido realmente uma pandemia, como eu sempre falo, de violência, não é só no Brasil, não, é em todos os países. Porque isso não escolhe, e aí não escolhe toda a dificuldade, né, que você tem de denunciar, porque agora você está 24 horas, a vítima está lá 24 horas com o agressor, que normalmente são pessoas super controladoras, que ficam controlando com quem você fala no telefone, aonde você vai. Então, fica mais difícil o deslocamento, fica mais difícil você falar com alguém, ligar, denunciar, né? E é importante que as pessoas saibam que essa denúncia pode ser feita por qualquer pessoa, um vizinho, vocês falaram há pouco, né, sobre isso. E uma coisa também que eu acho que nessa pandemia deixou também muito vulnerável foram as crianças, né? Porque as crianças que presenciam e às vezes sofrem a violência, elas não estão indo para a escola, e a escola era muitas vezes o porto seguro, assim, era muitas vezes escola que um professor reparava ali que uma criança não está legal e conversava com ela, ou a própria criança chegava na escola e contava o que estava acontecendo. E aí o professor poderia até acionar o conselho tutelar. Então, os professores não estão nem podendo mais fazer. Então, você vê o tanto de caso que não está sendo comunicado, né? Porque conselho tutelar ele só funciona se ele for provocado. Eu só queria dar atenção aqui para uma pergunta, daqui a pouco o nosso tempinho vai encerrar. Falar o seguinte aqui para a gente. Perversidade das relações, né? Alguma indicação de trabalhar psicologicamente esses casais? O que eu acho? Que dependendo, eu acho que a terapia, eu sou super a favor da terapia não só individual, como também de casais, tem um resultado incrível. Mas a gente aqui não é questão de uma relação que ela está tendo, a gente está falando aqui não de um conflito que talvez a gente possa, né, e deve tratar, mas talvez assim é um conflito que, sabe, um conflito que eu vou chamar até de normal e que você trabalha a relação do casal que tem, porque conflito, brigas, isso é natural de qualquer relacionamento, é difícil não existir, né? Mas a gente já está falando de uma relação em que há uma violência. O que eu acho importante é a mulher trabalhar junto a uma psicoterapia, até para poder, em primeiro lugar, ela se dá conta que ela não está louca, né? Que ela não está louca. E outra coisa, trabalhar a culpa, né? Porque muitas mulheres que sofrem agressão, elas se sentem culpadas por aquela agressão. Sim, elas acham o seguinte, que elas, como se, entre aspas, elas merecessem, né, aquela situação. Mariana não, eu estou confundindo agora já é a idade aqui. Rosana, a gente está chegando no final, e até para poder encerrar, é tempo de salvar nossa live para ficar 24 horas aí na nossa página, né? Então eu queria aproveitar para... Não falei nada, não. Não, então tá. Não. Então eu queria agradecer a tua participação, a participação da Mariana, né? A parceria aí com Pérez e Barros, que tem sido muito bacana. A gente está com uma série de lives. A gente vai ter na semana que vem uma live muito legal aí dentro desses debates, né, da pandemia com Pérez e Barros, sobre fake news, que vai ser uma especial que a gente vai estar fazendo na segunda-feira, com uma profissional que é especializada nesse assunto, da área de segurança da informação, é uma pessoa muito renomada e vai estar falando com a gente, que é a Arlete, na segunda-feira, sobre esse tema. A gente deve estar preparando também uma live especial para falar sobre a saúde medida provisória, que acabou prorrogando a vigência da LGPD. Então, a gente tem aí uma programação, a gente vai até colocar, eu acho aí, gente, vou falar aqui ao vivo, vamos colocar aí no nossas páginas, tanto do Pérez e Barros quanto do Terra Sarmento Rocha, a programação, que a gente está com várias lives bacanas aí que vão acontecer. Vai ter também com uma dermatologista na semana que vem, doutora Paula Periquito, para falar sobre a questão da telemedicina. Então, a gente está com uma programação bem bacana aí, em parceria, que está dando muito resultado aí, está sendo uma parceria maravilhosa. Eu queria agradecer aí, em nome do nosso escritório, a você pela participação.
E a todo mundo que ficou com a gente até agora. A doutora Mariana também, né, que fez uma participação aí muito importante. Esse assunto é muito importante. Esse assunto a gente ficaria aqui falando sobre ele, né, o dia inteiro, porque é um assunto que tem vários pontos e vários desdobramentos, né? Vou encerrar para a gente salvar aqui na nossa página. Então tá bom. Um beijo, aí, Canja. Obrigada, viu?